vou pedir a ele, o nosso amigo Bruno, que hoje, esse fim de semana, esteve em um lugar onde ele gosta muito de estar. Chegou aqui feliz, radiante, contando os detalhes do lugar, né, Bruno? Ficamos felizes por você ter tido essa experiência tão agradável e parece que você quer repeti-la mais vezes. Bruno, rufe os tambores para que nós possamos anunciar a pergunta que norteará a nossa enquete. A pergunta que hoje norteia a nossa enquete é essa: confiar na providência divina justifica cruzar os braços e não agir? Eu repito, confiar na providência divina justifica cruzar os braços e não agir? A pergunta que hoje norteia a nossa enquete é essa: confiar na providência divina justifica cruzar os braços e não agir? É só confiar, esperar, ir para a rede, tomar um suquinho de laranja, uma aguinha de coco? A pergunta de hoje é essa, né? Vamos lá, 12% estão dizendo que sim. Basta confiar na providência de Deus e cruzar os braços e não agir. Já 88% estão dizendo que não. Não basta confiar na providência de Deus, e porque isso não justifica, ou seja, tem que agir, né? Nós vamos ao encerramento da nossa enquete. A pergunta que hoje norteou a nossa enquete foi essa: confiar na providência divina justifica cruzar os braços e não agir? O que você acha, hein? Que rufe os tambores para que anunciemos o resultado final da enquete. Muita gente participou, muita gente deixou a sua opinião e o resultado foi esse. 10% dizem que sim, basta confiar na providência. Outros, a maioria, 90%, dizem que não. Não justifica cruzar os braços e não agir. Tem que agir junto com confiança. Bom, todas as opiniões são importantes, logicamente, mas mais importante do que qualquer coisa é o que a Bíblia diz. Presbítero Júlio Souza, o que a Bíblia diz a respeito da enquete? Pastor, a Bíblia diz que está errado dizer que confia na providência e não age conforme aquilo que você acredita. Então a resposta é não, né? Isso, a resposta é não. Eu peguei em outra perspectiva. A resposta é não. Não pode fazer isso. Tiago capítulo 2, verso 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Fé, o confiar, né? Enquadrando o texto na pergunta. Fé entra no confiar na providência. E o agir é a obra. Tiago está dizendo que não basta eu dizer que tenho fé, acredito na providência divina, que Deus é o provedor, que Deus cuida de mim, Deus cuida de todas as coisas, mas eu não ajo nesse sentido, como alguém que crê, como alguém que acredita. A fé deve me levar a um movimento, a uma ação. E isso nós vemos também aqui no segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 14, verso 15, diz assim: então diz o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Ora, a fé aqui era acreditar que Deus estava com eles e que havia feito uma promessa, havia falado com Moisés e estaria com eles até o fim. Quando eles demonstram aquela ação de desespero, de preocupação diante do Mar Vermelho, que era um grande empecilho diante deles, ora, precisava confiar que Deus iria agir em qualquer situação e que a promessa dele iria se cumprir. Por isso que Deus diz: Moisés, por que você está clamando? Marche. Mas o mar está à frente. Não importa. Deus falou que irá livrá-los do Egito. Então, se Deus falou, o mar não é um problema. Basta marchar. Deus não manda fazer outra coisa além de marchar. Então, Moisés estende a vara e o mar se abre. Era para marchar, não era para reclamar, não era para murmurar. Observe, a fé nos leva a uma ação inteligente e, claro, dentro daquilo que é o propósito de Deus. E para finalizar a nossa reflexão de hoje, a resposta da nossa enquete, Provérbios, capítulo 6, versos 6 a 8, nos diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. E aqui eu explico porque eu trago este versículo. Alguns pegam a ideia de Mateus capítulo 6, quando Jesus fala da providência, que Deus cuida de tudo, que não é para se preocupar, Ele vai preparar o pão, Ele vai preparar o que nos vestimos, não andeis ansiosos, né? Já outros textos, ansiosos por coisa alguma, enfim. Ele diz: olha, não, Deus cuida de mim, eu não preciso
me preocupar com nada. Calma aí. Deus cuida, inclusive no texto de Mateus 6, fala do cuidado de Deus até com os animais. Mas o provérbio está dizendo que a formiga não passa o tempo todo esperando na providência de Deus, né? A formiga não passa o verão todo tranquilo, esperando que no inverno Deus irá preparar a comida para ela. A formiga, claro, e aqui não entra como um exemplo de fé, por ser um animal, né, que não tem o conhecimento de Deus e não pode expressar adoração a Deus, ela trabalha, simplesmente. Ela faz dia após dia aquilo que é o seu dever. E o autor aos provérbios, aqui escrito por Salomão, esse texto, está dizendo, olha para a formiga e não seja preguiçoso. Alguns usam essa ideia da providência divina, eu vivo no cuidado de Deus, é Deus quem cuida de mim. Alguns com o pretexto de não precisar fazer nada e deixar Deus fazer tudo. Aqui eu estou dando um exemplo da alimentação, mas serve para outras coisas também. Quando dizemos que esperamos a ação de Deus, quando ficamos de braços cruzados. É claro que há situações que não há o que possamos fazer, aí temos que confiar na providência de Deus. Há questões que vão além da nossa capacidade. E não é nesse sentido que estamos aplicando as advertências bíblicas. Quando eu posso fazer alguma coisa e está dentro do contexto da promessa de Deus, eu devo agir sim. Isso ainda complementa a minha resposta de fé, olhando para Tiago, capítulo 2, verso 17. Que possamos refletir nisto, aplicar a nossa fé, também a nossa ação, pois isto certamente agrada a Deus e reforça, sim, aquilo que nós acreditamos na palavra de Deus.